Nós vamos começar hoje a falar sobre o livro de Ruth. Um livro que muitos já ministraram, um livro que é tirado desde a primeira pontinho até o último, várias lições para a nossa vida emocional, espiritual, de união. Esse livro, ele é um dos livros mais belos da Bíblia, porque ele foi considerado a história do maior perfeito amor. A Bíblia, quando traz para nós esse livro, e essa primeira parte que nós vamos estudar hoje, que hoje nós só vamos falar sobre a introdução desse livro. Ele fala para nós e vai falar para nós da perfeita história de amor. Muitos podem até pensar, quando nós falamos isso, que é uma história de amor de um homem por uma mulher. Mas no decorrer do estudo nós vamos ver que essa história de amor é a história de amor de Deus por todos nós. Amém? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth, ele está logo depois do livro de Juízes. Como terça-feira é um momento de estudo, vamos ver se a partir de semana que vem, né, pastor? Todos possam estar nos acompanhando, porque cada um tem uma tradução. Ruth, capítulo de número 1, versículo de 1 até o 22. Na época dos judeus, dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Um homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto de teu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse ainda que há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos,
iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Amém. É uma história linda que eu não canso de estudar. É uma história que fala, com licença, da perfeita história de amor. O livro de Ruth foi considerado o mais belo romance da Bíblia. Ele foi considerado como a joia mais rica de toda a literatura mundial. Muitos não dão tanto valor, porque passa como se fosse um livro de um romance comum. Mas durante o estudo, nós iremos ver que não é. Muitos filósofos, eles até comparam o livro de Ruth como um jardim grinaldado de rosas perfumadas. Tem um filósofo chamado Goethe que compara a mais bela obra completa em escala reduzida, que não foi dada como que foi considerada como um tratado ético. Existem pensadores que veem o livro de Ruth como um livro que excede a todo poema do mundo. Nenhum escritor escreveu um conto mais belo que esse livro. Porque esse livro, ele foi escrito por mão humana, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo, para que hoje, ao tempo atrás, ou algum tempo à frente, nós viéssemos a entender o porquê desse amor de Deus. Porque nós estamos falando não de amor de Ruth, de Noemi, nós estamos falando do amor do nosso Senhor. O que esse livro fala? Durante a introdução desse livro, fundamentalmente é uma história de amor.
exalta a virtude de uma mulher moabita. Mostra para nós como uma mulher moabita, todos nós sabemos que quem morava na terra de Moabe eram homens e mulheres devotos a deuses, Baal e outros. E essa mulher, ela foi nascida, ela cresceu cultuando deuses moabitas. E ela, no decorrer da trajetória dela, desde o seu casamento, desde o momento onde ela conhece Noemi, ela aprende, através de uma mulher, de um temor a Deus muito grande, através do marido também, que apesar de ter falecido cedo, foi um exemplo de cristão. E essa mulher, a Ruth e também a Orfa, tiveram um aprendizado com Noemi. Noemi, ela pode ser considerada como uma mãe para todas as duas. Mas como acontece hoje em dia, nem sempre o que nós falamos, nem sempre o que nós testemunhamos, nem sempre o que nós fazemos com que a nossa vida seja glorificada no Senhor, iremos conseguir com que todas as pessoas, elas tenham o mesmo pensamento de nós. Nós temos Orfa, que ela teve um aprendizado, ela viu por tudo que Noemi falava, o amor incondicional dela. Mesmo assim, ela preferiu ficar na sua terra e voltar para a adoração dos deuses daquela cidade. Mas Ruth, ela mostra para nós o contrário. Uma mulher que foi criada mundanamente, ela mostra para nós que ela se converte ao Deus de Israel. Ela mostra para nós que ela se converte à sua sogra, porque todo o exemplo dado por Noemi foi ouvido e foi colocado em prática, e ela se insere no meio do povo de Deus, para ser uma das ancestrais do rei Davi e para ser a ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. A importância dessa mulher, Ruth, no seio cristão foi enorme. Por isso que eu falo para vocês que a história de Ruth é uma história da mais perfeita história de amor. Começa com um amor dentro de casa. Começa com um amor de uma entrega. Começa com o amor de uma obediência. De ouvir e querer para si o que Noemi queria, que ela soubesse. Esse livro nos fala de reconciliação. É um livro que a sua introdução, ela fala de reconciliação. Por quê? A semente que as nações gentílicas podem ser recebidas no meio do povo de Deus. Olha que lindo. Mostra para nós que somos todos filhos de um único Pai. Mostra para nós que não é porque estamos no seio cristão que somos melhores do que aqueles que não encontraram a luz ainda. E esse livro vem nos mostrar que existe a possibilidade, como aconteceu comigo, como aconteceu com você, de nos reconciliarmos com o Senhor. Nós abandonamos o Baal. Eu fui uma das que mais adorou deuses mundanos, porque quem coloca tudo na frente de Deus está adorando a tudo e menos a Deus.
Então eu era assim. O livro de Ruth, ele fala que nós nos reconciliamos. E aqui mostra que uma mulher moabita, que uma mulher que adorava a Baal, ela pôde ser inserida no meio do povo de Israel. Mas por que Ruth foi aceita no meio do povo de Israel? Se nós pegarmos a Bíblia, em Ruth, capítulo de número 1, no versículo de número 16, fala assim: não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. Olha que lindo. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Isso mostrou para o povo quem era Ruth. Porque quando, no decorrer da história de Ruth, nós vamos ver que quando Noemi chega em Belém com Ruth, a história de uma mulher que se converteu ao rei de Israel já tinha chegado. E ela foi aceita não como uma mulher que adorava deuses estranhos, mas uma mulher que se converteu, uma mulher que quis mudança, uma mulher que foi obediente. E quando somos obedientes, quando queremos mudar, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Não importa o lugar aonde nós entrarmos, vão notar a diferença, porque nós abandonamos tudo que estava para trás. Quando o Senhor fala para nós, em 1 Coríntios 5,17, primeira, né? Que tudo foi embora. Eis que tudo se fez novo, porque nós somos nova criatura. E Ruth mostra que nós somos aceitos. Nós nos reconciliamos com o Todo-Poderoso. Nós nos reconciliamos com aquele que nos criou. Glória a Deus. Ruth abandona Baal. Ruth abandona os gamos. Ruth abandona tudo antes de ir para Belém. E ali ela se rende aos pés do Senhor. Ali ela se rende ao amor. Por isso que eu falo para vocês que esse livro é um livro do mais puro amor. Porque quando existe amor, existe renúncia. Aonde existe amor, existe obediência. Aonde existe amor, nenhum mal sobressai. Porque aonde existe amor, as trevas se afastam. Aonde existe amor, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. Porque o amor é sobrenatural. O amor é infinito. Ele supera todas as coisas. Nós temos dois exemplos. Às vezes numa igreja, às vezes na nossa casa, temos o nosso exemplo e não conseguimos fazer com que o que está do nosso lado, alguém que está nos vendo, está nos ouvindo, também se converta aos pés do Senhor. E aqui mostra que isso não depende de nós. Isso depende do Espírito Santo de Deus. Ele faz a diferença. Orfa não se converte. Orfa continua, ela volta. Mesmo com tudo que aconteceu, com os exemplos de Noemi, com o exemplo do marido, do cunhado, o exemplo do sogro. Mesmo assim, ela preferiu voltar a adorar Baal. Mas Ruth se converte. Ruth aceita
essa mudança. E essa mudança, no decorrer da história, nós vamos ver que essa renúncia, essa mudança vai fazer com que a bênção que ela vai receber é enorme. O casamento de Boaz e Ruth é o protótipo da união entre judeu e gentio. Boaz, um homem judeu que se casa com uma mulher gentia. Isso mostra para nós, hoje, se nós formos ver com amor, se nós formos pensar espiritualmente, nós vamos ver que assim se forma uma única igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus. A união de Boaz com Ruth mostra para nós essa união. Mostra que nós, apesar de estarmos no mundo, no passado, nós fomos recebidos no seio do Senhor. E Ele esquece tudo aquilo que foi para trás, tudo que nós fizemos, Ele apaga. Ele joga no mar do esquecimento e faz assim a sua igreja. A igreja de homens que se converteram por pouco tempo, ou daqueles que nasceram no meio evangélico. Esse livro fala, que é a segunda parte, que é muito importante. Primeiro fala da união de todos para formar uma única igreja, a igreja do Senhor. E depois ele decorre sobre um drama familiar, face a face com um drama familiar. Existe o financeiro, quando a família de Abimeleque sai para outra terra, porque havia fome. Então ali existe o problema financeiro de uma família. Depois mostra pra gente outro problema, a imigração. Sair de uma terra, imagina, você sair de uma terra que se adora o rei de Israel, para uma terra onde se adora deuses estranhos. E continuam firmes e continuam adorando ao Deus, mesmo com a dificuldade financeira, mesmo com as dificuldades de imigração. Acontece muito. Ontem mesmo, acho que foi ontem que a Pamela falou, que o nordestino não é bem aceito em muitos lugares. Não é? É o problema da imigração. Então esses homens e mulheres, eles enfrentam essa dificuldade. E no passado, Noemi e sua família passou pela mesma dificuldade. São dificuldades familiares. Outra dificuldade que eles passaram, a morte. Primeiro morre o marido, depois morrem os filhos. Mais um drama vivido por uma família que adora ao Deus de Israel. E vem uma outra parte de casamento misto. Muitos já estudaram e sabem que o jugo desigual, houve um jugo desigual dos filhos israelitas, né, com moabitas. Houve essa mistura. Então, esse casamento misto poderia ter resultado em algo de tragédia. Os filhos poderiam ter se convertido aos moabitas, mas eles morreram adorando o único Deus. Outra crise, pobreza. Outro problema de amargura. E o pior de tudo, de uma amargura contra Deus. Essas dificuldades familiares que esse povo passou,
E no final que Noemi passou, se nós abrirmos a Bíblia, desculpa, eu tenho essa mania, tá? Eu vou ler para vocês, no versículo de número 20, olha só o que Noemi fala. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Continuando, ela fala assim: por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então esse momento de amargura que Noemi passou contra Deus é o que muitos passam hoje em dia. Você passa recebendo milhares de bênçãos, acontece qualquer coisa diferente que não é do teu agrado, a culpa é de Deus. Por que Noemi não colocou a culpa nos deuses de Baal? Por que não? Por que no Todo-Poderoso? Porque ela não viu de forma diferente. Então, essas dificuldades, hoje convivemos com ela também. Muitos de nós passam por doença, passam por morte, passam por casamento misto. Estou mentindo? Isso se repete hoje em dia. E a amargura contra Deus se repete novamente. Vai para a fila de pão. Tudo é culpa de Deus. Se chove, Deus é culpado. Se não chove, Deus é culpado. Se faz filho, Deus é culpado. Se não faz, Deus é culpado. Nós colocamos a culpa em tudo, mas não colocamos a culpa do presidente, não colocamos a culpa dos governantes, não, tudo é Deus. Isso mostra para nós que nós precisamos mudar nosso pensamento. E esse livro, ele começa com essa parte, mas tem um outro contraste lindo. Primeiro, a força da amizade. Se não existisse amizade no meio dessa história, não haveria final feliz. Não haveria descendência de Davi. Não haveria descendência de Jesus através da vida de Ruth. Outra coisa que nós vemos nesse livro que ele é lindo, a beleza da providência divina. Apesar de toda a amargura de Noemi, o Senhor não deixou faltar nada. Deus proveu todas as coisas, que iremos ver também no decorrer da história. E a recompensa da virtude, a recompensa da obediência, a recompensa da entrega ao Senhor. Quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando colocamos as nossas decisões nas mãos do Senhor, isso é uma virtude pela qual o Senhor recompensa. O Senhor não recompensa desobediente. O Senhor não recompensa infiéis. Deus recompensa aquele que confia no Senhor. E a palavra diz: aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Nós não somos abalados. É verdade. Olha, eu falo isso para minha família, minhas filhas são aqui testemunhas, que se eu estivesse passando pelo que eu estou passando agora, eu já tinha feito loucura, porque a minha vida virou do avesso. E pelo contrário, eu estou aproveitando cada momento da dificuldade que estou passando para me fortalecer e para me tornar mais sábia. Essa é a recompensa da virtude no Senhor. E aquele que não faz isso se entrega às doenças da alma.
Está sendo considerado século 20, 21, a doença da alma. Por quê? Porque as pessoas pararam de acreditar e de confiar em Deus. Estão tomando as atitudes com suas próprias mãos. Nós somos falhos. Nós somos pequenos diante da grandeza. Então, por que não deixar que essa grandeza entre para dentro de nós? Por que não deixar que o poder de Deus entre na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia? Nós vemos o contraste de dois livros. Antes de Ruth vem o livro de Juízes, que fala dos conflitos do povo por causa da desobediência. E fala da ira de Deus contra essa desobediência. E depois desse livro vem Ruth, um livro de amor, um livro que fala assim: ei, eu acredito em você, ei, eu vou te ajudar, ei, estou aqui. E ele vem, e o livro de Ruth vem falar de amor, o resgate do amor, o resgate da amizade e o resgate da virtude. E nós seremos sempre compensados por Deus. Engraçado que o que nos chama a atenção é que no mundo dominado por homens, duas mulheres, Ruth e Noemi, desafiam todas as dificuldades. Ruth e Noemi desafiam as adversidades. Porque naquela época uma mulher viúva, ela não é igual nós que temos, como é que fala? Pensão. Não, eram mulheres abandonadas à própria sorte. E esse livro mostra que elas conseguiram superar esses desafios porque elas agiram com fé na providência divina. É a chave da vitória. Acreditar na fé. Acreditar no poder de Deus. E voltando para encerrar, que hoje eu consegui terminar no horário, né, de responsa, porque o meu pastor falou assim que eu tenho meia hora. Então,